Tudo bem, meu povo? Este vídeo vai ser o capítulo 4 do livro de Números, da palavra da Bíblia Sagrada de Deus. Mas antes de começarmos, eu peço que você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e também deixe a sua curtida e o teu comentário, para que juntos possamos levar a palavra da Bíblia Sagrada de Deus para mais pessoas. Capítulo 4. Descendentes dos levitas, os filhos de Caate. Javé falou a Moisés: dentre os filhos de Levi, faze a contagem dos filhos de Caate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, dos que têm entre 30 e 50 anos, todos os que se alistariam no exército para prestar serviço na tenda da reunião. O encargo dos filhos de Caate na tenda da reunião será cuidar das coisas mais sagradas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar o véu de separação e com ele cobrirão a arca do testemunho. Colocarão em cima dela uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano de púrpura violeta, e colocarão os varais na arca. Estenderão uma toalha de púrpura violeta sobre a mesa da apresentação, e lhe colocarão em cima os pratos, as colheres, as taças e os copos para a libação. E também o pão perene estará sobre ela. Sobre esses objetos estarão um pano escarlate envolto, numa cobertura de couro fino, e colocarão na mesa os varais. Tomarão um pano de púrpura e envolverão o candelabro da luz, as lâmpadas, as espevitadeiras, os cinzeiros e todos os recipientes de óleo que são usados em seu serviço, e o colocarão com todos os seus utensílios no estojo de pele fina para pô-lo em cima da padiola. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de púrpura violeta e o cobrirão com uma cobertura de couro fino, e lhe colocarão os varais. Tomarão todos os utensílios usados no serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os com uma cobertura de couro fino, e os colocarão na padiola. Tirarão do altar as cinzas e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Em cima colocarão todos os utensílios empregados no serviço, isto é, braseiros, garfos, pás, bacias e todos os outros acessórios do altar. Estenderão em cima uma cobertura de couro fino e lhe colocarão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir os objetos do santuário e todos os utensílios sagrados, ao levantarem o acampamento, virão os filhos de Caate para transportá-los, mas sem tocar nas coisas sagradas, para que não morram. Esse é o encargo dos filhos de Caate na tenda da reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do óleo para a iluminação, do incenso aromático, da oblação perpétua e do óleo para a unção, como também da vigilância de todo o tabernáculo e de tudo o que ele contém,
do santuário e de seus utensílios. Javé disse a Moisés e a Arão: Não permitais que seja eliminada dentre os levitas a tribo das famílias dos caatitas, mas fazei assim com eles, para conservarem a vida e não morrerem ao se aproximarem das coisas mais sagradas. Entrem Arão e seus filhos e indiquem a cada um seu serviço e seu encargo. Mas não entrem eles para ver, nem por um instante, as coisas sagradas, pois morreriam. Os filhos de Gerson. Javé falou a Moisés: Faze o recenseamento também dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos os homens que têm entre 30 e 50 anos e que se alistariam no exército para prestar serviço na tenda da reunião. Este será o encargo das famílias dos gersonitas, o que deve fazer e o que devem transportar. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da reunião, a cobertura de couro fino que a recobre, e o véu da entrada da tenda da reunião, as cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios para seu serviço. Farão todo o serviço que se refere a essas coisas. Todo o serviço dos gersonitas, tudo o que se devem transportar e fazer, será conforme as ordens de Arão e de seus filhos. E lhes indicareis tudo o que devem transportar. Esse é o encargo das famílias dos gersonitas na tenda da reunião, e seu serviço estará sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os filhos de Merari. Contarás também os filhos de Merari, segundo suas famílias e suas casas patriarcais. Recensearás todos os homens que têm entre 30 e 50 anos e que se alistariam no exército para prestar serviço na tenda da reunião. São estes os objetos confiados a eles para transportar, conforme todo o serviço da tenda da reunião, as tábuas, as vigas, as colunas e as bases do tabernáculo, as colunas que rodeiam o átrio e suas bases, as estacas e as cordas com todos os seus acessórios para o serviço. Indicareis a cada um nominalmente os utensílios que devem transportar. Esse é o ofício das famílias de Merari, de acordo com todo o serviço na tenda da reunião, sob a chefia de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o censo dos filhos de Caate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais. De todos os homens que tinham entre 30 e 50 anos e que se alistariam no exército para prestar serviço na tenda da reunião, foram contados, segundo suas famílias, 2.750. São esses os recenseados das famílias dos caatitas. Todos os que prestavam serviço na tenda da reunião, que Moisés e Arão contaram, cumprindo a ordem de Javé dada a Moisés,
foi feito o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, de todos os homens que tinham entre 30 e 50 anos e que se alistariam no exército, para prestar serviço na tenda da reunião. Estes recenseados, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, foram 2.630. São estes os recenseados dentre as famílias de Gerson. Todos os que serviam na tenda da reunião e que Moisés e Arão recensearam em cumprimento da ordem de Javé. Foi feito o recenseamento dos filhos de Merari, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, de todos os homens que tinham entre 30 anos e 50 anos e que se alistariam no exército para prestar serviço na tenda da reunião. Estes recenseados, segundo suas famílias, foram 3.200. São estes os recenseados das famílias de Merari, cujo censo fizeram Moisés e Arão, por ordem de Javé a Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, todos os homens de 30 anos até 50 anos, que eram aptos para servir no culto e no transporte da tenda da reunião, foi de 8.580, conforme a ordem de Javé, transmitida por Moisés. Eles foram recenseados, designando-se para cada um o que devia fazer e o que devia transportar. Assim foram recenseados, como Javé havia ordenado a Moisés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu povo, por acompanhar esse vídeo até aqui. Antes de sair, deixe a sua curtida e o teu comentário. Também inscreva-se se você ainda não é inscrito aqui no canal. Obrigado.